E de lá pra frente a gente não tem problema. O que errar, a gente continua gravando, você conserta. Só vou me identificar. Isso. Preciso dizer que hoje eu faço parte do Pilau, não? Não, eu vou te perguntando, Ah, você vai tá. entrando Tá certo. tá? Tá, 3, 2, 1, gravando. tá. Eu sou Urivaldo de Azevedo Souza. Nasci em Macapá. 27 de maio do ano de 51. Olivaldo, é assim, o momento da música pra ti, isso fora estudo, faculdade e tal, isso veio como? Pois é, Carleto. Eu iniciei, e eu quero considerar musicalmente, no Colégio Mapaense. Aquele momento da banda marcial do Colégio Mapaense. E lá eu tocava tarol na banda, né? Que a banda é composta por vários instrumentos de percussão, todo mundo sabe, uma banda marcial. E eu tocava tarol. Isso ainda na pré-adolescência, né? Como hoje, eu devia ter aí 12 para 13 anos e fui até concluir o meu curso colegial no Colégio Mapaense. E nesse intervalo, quando começou o período de sair, né? À noite, e acho que já tinha essa veia de fazer alguma coisa na percussão, eu uma vez me deparei numa noite, acho que ainda nos anos 80, final dos anos 70, o Noé, que tocava bandolim, ele tinha abriu um barzinho lá quase no fim do Leopoldo Machado. E a gente passava a noite, no final de semana, à noite, lá no Noé. Cada um tocava, vinha com seu instrumento, um tocava violão, outro fazia percussão, e eu tinha um atabaque, levei o meu atabaque, começamos a tocar lá. Desses encontros lá, a gente formou um grupo musical para tocar chorinhos. Que era. E eu fazia a percussão, né? O Sena Bastos, a esposa dele, Alneide Bastos, o Edson e. Quem era o outro? Meu Deus, Alneide, eu, Sena e o Noé. Né? A gente formou esse grupo que a gente tocava chorinho nas noites aqui em Macapá. Assim, na época, vocês tinham um movimento muito forte, né, de sereste, eu cheguei a acompanhar. Sim, De um lado tinha o Sobral, do outro lado tinha um Rui do Atabaque, né, certo. Chico Cara de Cachorro. Isso. Como é que era esse encontro de vocês? Pois Assim? a gente formou esse grupo, né? E eu acho que mesmo concomitante, lá pro outro lado tinha lá o Chico, tinha o Sobral, não vou me lembrar, tinha o Pelé, eu acho que também fazia um pouco de percussão, e eles formavam o grupo lá que era o Café com Leite. E a gente formou o grupo para cá que era o Ceono. Mas a gente convivia muito bem, tranquilo, né? E a gente ganhava um dinheirinho no final de semana, sabe? Ganhava um dinheirinho tocamos várias vezes na saída do trem, o pessoal dançava. Era um negócio extremamente gostoso. Então a gente avançou. E eu lembro, depois, com o tempo, foi acrescido ao Ciono, veio o Lolito, depois veio o Leonardo, né? Vieram juntos. E hoje eu lembro que o Lolito ele tinha assim ele trabalhava na Incobe, né? E ele tinha uma amizade muito grande e a gente ia à Serra do Navio e tocamos várias vezes na Serra do Navio, né? Em razão dessa amizade que o Lolito tinha. E tocamos em Macapá. Havia um determinado tempo aí da nossa música que o chorinho foi muito interessante. A gente tocava bastante nos finais de semana, animando o pessoal. A tua convivência com a Milá, assim, como é que... Foi muito pouca a minha convivência, infelizmente, foi muito pouca a minha convivência com a Milá.
duas pessoas que eu acho que eu devia ter aproveitado mais essa convivência e não fiz. Uma foi com a Milá, né? Eu acho que eu toquei uma ou duas vezes com ele, inclusive na casa dele lá no Mazagão. E o outro foi o Zé Criolo, que foi um dos melhores caras que eu vi tocar violão sete cordas. Então eu convivi muito com essas duas pessoas, né? Que eu achava assim muito bons. Não foi muito, não convivi muito tempo assim não nem com o Zé e nem com a Milá. Nós tivemos assim um grande momento de festivais, eu cheguei a te ver, cheguei a te encontrar em palco nos festivais. Como é que era aquilo? Pois é, né? Era uma efervescência, eu achava aquilo muito legal. A avaliação que faço hoje é que, é claro, os festivais eles são instrumentos, eles são momentos que faz com que músicos de toda a natureza possam estar surgindo, né? Não só músicos, como cantores e tal. E eu acho que essa minha utilidade de fazer percussão, eu participei de alguns festivais. Lembro que uma vez fui convidado pelo Mário Melo, a gente tinha no festival do SESI ou do SESC, não lembro bem, e que ele fui defender lá junto com outros músicos uma música dele, né? Então foi um negócio muito interessante. Tem uma história muito interessante do Mário Melo, que eu acho que não cabe aqui fazer esse registro. Mas foi bacana. Participei de alguns festivais fazendo percussão para as pessoas. Então, vamos para uma passagem que eu cheguei a acompanhar vocês assim muito de perto, que é o Grupo Pilão. Como é que começou esse namoro para formar aquele grupo ali? Pois é, eu cheguei no Pilão formado, né? O Pilão já estava em atividade, o Pilão já tinha participado de vários festivais, né? E o Pilão já era o Pilão. Na verdade, eu fui para o Pilão em razão da minha relação de amizade com o Cícero, com o Tito. Que o Tito sempre estava no Noé, via eu tocar, e eu tive a felicidade também de trabalhar junto com ele. E eu acho que deve ter faltado alguém lá no Pilão. E uma vez ele me convidou, perguntou se eu queria fazer parte do grupo. Isso já foi na década, acho que no começo dos anos 80, sabe? E o Pilão já tinha nascido aí há quase 10 anos. O Pilão nasceu em 74 ou 73. E eu, então, a partir do convite dele, eu imediatamente fui para lá. E lá a gente também estava numa efervescência de muitos shows, né? O Pilão cheio de projetos, todo mundo lá cheio de projetos. E eu senti que o trabalho do Pilão, a coisa que o Pilão fazia, tudo aquilo que o Pilão fazia, tinha uma relação muito direta com o meu trabalho, com o meu lado profissional, né? E isso, então, quando eu comecei a perceber isso, eu fiquei deveras alegre, porque as pesquisas feitas pelo grupo, que em princípio a gente pesquisava muito, né, principalmente sobre essa questão do folclore amapáense, e a gente ia muito atrás disso, e isso me ajudou muito no meu trabalho profissional. E a partir daí, eu também, a minha relação foi muito boa com todos os grupos, com todos os membros do grupo, né? E isso facilitou a minha permanência, e estou aí desde o começo dos anos 80, a gente está ajudando, né, a fazer essa divulgação, a fazer essa pesquisa da música popular amapáense, não só da coisa da autoprodução, mas também da coisa folclórica, dessa coisa mais popular, sem identificação. Você como educador, a gente tem uma certa leitura do Pilão, e eu tenho uma leitura do Pilão bem diferente, né? Eu acho que o Pilão ele não precisaria se repaginar, porque tudo que o Pilão fez há anos atrás, ele continua sendo atual, é impressionante. Pesquisa, a linguagem, Exato. as denúncias, as críticas, a coisa boa, o ritmo, né? aquela influência. E aí, como é que vocês ainda lidam com isso? Pois eu sempre digo que hoje a gente tá menos efetivo nessa questão da produção, apesar de que o nosso maior produtor, aquele cara que mais produz,
para o grupo é o Fernando. Eu acho que ele continua muito efervescente, produzindo bastante. Agora tem um negócio interessante no Pilão, né? E também essa coisa me atrai, continua me atraindo, além da amizade que eu tenho com cada um, é essa questão de que a gente decide as coisas tudo democraticamente, até te diria, né? E até hoje tem um momento, só abrindo parece, tem um momento que da nossa primeira gravação, a gente tinha um número muito grande de músicas. Que músicas a gente vai colocar no nosso primeiro disco e tal? Então, alguém tem que ter a feliz ideia, e cada um escolhe as músicas que quer. E aquelas que coincidirem entre todos os membros, essas saem. Aquelas que não, a gente vai votar. De modo que, na verdade, teve até uma espécie de eleição para que a gente pudesse fazer a seleção das 10 ou 12 músicas, não lembro bem, que está no nosso primeiro LP, para que fossem gravadas aquelas músicas. Claro que tinha alguns critérios. Por exemplo, as músicas folclóricas não podiam ficar de fora, até porque eu, particularmente, identifico o Pilão, e uma das suas formas de identificar é essa coisa de estar presente na sua produção as questões folclóricas, o marabaixo, o batuque, né, sairé e outras manifestações populares Folia, né? do Estado, né, do Estado do Amapá. Então essa coisa é muito interessante. Eu não sei, sabe, Cadito, porque também eu particularmente sou um pouco resistente com relação à novidade. Quando tu diz que o Pilão não precisa se repaginar, se tivesse me perguntar isso agora, até diria que não também. Eu acho que o Pilão, ele tem uma identificação, né? O Pilão está aí da sua forma. O Fernando, eu acho que continua produzindo, e as músicas que ele faz, que é para o grupo, vai na mesma linha de quando a gente começou com o grupo Pilão, da nossa primeira gravação. Então, porque hoje você vê que praticamente a leitura de se ter mais informações sobre a nossa cultura, hoje ela é bem mais viva. Antes a nossa cultura era muito voltada para Marabaixo e Batuque, né? Eu lembro de um material de vocês que eu vi pela primeira vez, que ele era do Curiaú, né? Um material ali que foram algumas alvoradas e folias que até então eu não tinha conhecimento, conheci algumas do Maranhão. E aí eu fui prestar atenção quando eu passei a entender ali os foliões de São Joaquim. Eu achei assim um Pilão um grupo muito futurista, né? De estar muito na frente. Você como educador, eu acho que isso dá uma certa agonia de por que isso não se absorve para a nossa educação, né? Pois é, Caleta, aí eu vou te colocar a minha posição como educador, né? Como professor, que sou, embora esteja fora da sala de aula já há algum tempo, e como membro do Grupo Pilão. Então a gente teve sempre essa preocupação, dessa busca da valorização daquilo que é produzido por nós, né? Você sabe que nós brasileiros de uma maneira geral, a gente copia muito a nossa forma de externar as coisas. Parece que, no meu sentimento, a gente valoriza muito mais o que vem de fora do que aquilo que a gente produz, né? Então, assim é que, por exemplo, a gente valoriza mais as coisas norte-americanas, né, do que as coisas que a gente faz aqui. E uma das linhas do grupo foi exatamente essa, né? A gente tinha uma preocupação muito grande de que a gente